se existisse um tipo de vídeo onde a temática dele obviamente vai gerar apenas críticas? É óbvio que um bom criador de conteúdo jamais entraria nesta floresta sombria e tenebrosa, mas eu não sou qualquer um aqui. Eu gosto de realmente ver o sangue escorrendo por aí. Bora trocar uma ideia mais uma vez, conforme todos os anos a gente faz e todos os anos eu sou criticado por isso. Expectativas para o decorrer da temporada. Já fizemos um vídeo desse aqui no canal esse ano, é o normal, a gente faz pelo menos uns 4 vídeos desse, e conforme a temporada vai passando, a gente vai tentando entender pelo que o Corinthians briga. Vamos só contextualizar aqui, né, pra que a gente possa conseguir trocar ideia. Lá no início de janeiro, eu coloquei que o Corinthians chegaria ali, o teto dele, no teto do clube seria nas oitavas de final da Copa do Brasil, o teto do clube seria nas oitavas de final aí, talvez no máximo umas quartas na Copa Sul-Americana, e meiuca de tabela no Campeonato Brasileiro ali. O que é meiuca, né? 10ª colocação, 9ª, se for muito bem estourando uma oitava, se for muito mal ali uma 12ª, 11ª, mas o meio da tabela basicamente. E aí a partir de agora a gente vai ver o que mudou, né? O que evoluiu e quais são as minhas métricas nesse momento, e é óbvio que eu quero ler a de vocês aí, por isso que é muito importante você comentar agora, neste momento da temporada, para depois não ser engenheiro de obra pronta e depois não querer colher os frutinhos falando, eu sempre acreditei ou eu sempre achei que ia dar ruim. Então comenta aqui embaixo. Além de comentar, é importante que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a nossa resenha aqui é sempre neste bom humor. Nem sempre, na verdade. Quem tá aqui todo dia sabe que na verdade é mais guerra do que amor aqui neste canal, mas deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Quem tem condição de fortalecer o canal financeiramente, tem um coraçãozinho em algum lado aí que é o valeu. O valeu você fortalece financeiramente aí o canal também, se estiver ao seu alcance, obviamente. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar entender nesse momento da temporada. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aí no finalzinho de maio, então o Corinthians já chegou onde eu considerava que seria o teto do clube, né? Nas oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa Sul-Americana, e está abaixo das minhas primeiras expectativas no Campeonato Brasileiro, porque a gente tá ali beliscando a parte de baixo da tabela, né, cara, com um aproveitamento de zona de rebaixamento. Só que o Corinthians vem evoluindo neste momento da gravação, nas últimas 10 rodadas ali, temos um aproveitamento minimamente interessante. É óbvio que os adversários que a gente vem enfrentando também não são grandes adversários, mas o que eu vejo? Eu vejo um otimismo tomando conta nesse momento aí da fiel torcida, ver um time aí, embora esteja num processo de montagem, num processo de criar uma espinha dorsal, também estão pensando, e o assunto título, o Corinthians vai brigar pelo título da Sul-Americana, vai brigar pelo título da Copa do Brasil, dá tempo de buscar uma vaga no G4 e ir pra Libertadores no Campeonato Brasileiro. E aí eu sinto desapontá-los, óbvio que é sempre no meu ponto de vista aqui, sinto desapontá-los, mas pra mim eu vou manter as minhas expectativas e eu vou explicar por que disso nesse momento da temporada. O Corinthians, embora esteja num processo de evolução, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, que são competições, em teoria, que seriam mais acessíveis, dependendo dos cruzamentos que você pega ali, você ainda assim deixa a desejar em relação a outras equipes que são mais favoritas. Eu fiz uma colinha aqui só para não esquecer de nenhuma. Vamos falar da Sul-Americana, mais uma vez, não sendo engenheiro de obra pronta. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo aqui quando os times que eu coloquei como franco favoritos aqui, eles já estejam eliminados aí. Por sorte, o futebol não é lógico e é por isso que nos cativa tanto. E lembrando que lá no meio do Campeonato Brasileiro também, a hora que acabar o primeiro turno, eu vou fazer esse vídeo com as expectativas mais uma vez, porque é isso, né? Se eu acertar tudo, não aparece uma pessoa pra falar assim, nossa, realmente, olha que percepção perfeita você tem de futebol, do Corinthians, e se eu errar uma coisinha, já brota que, você não falou, tal coisa. Mas vamos lá, pra mim, na Copa Sul-Americana, a gente tem 2 franco favoritos ali, 2 grandes favoritos, 2 times que pra mim tem alto potencial de chegar na final. O Racing da Argentina, que é o Racing de Avellaneda, né? Não confunda com o Racing Carnicento que tava no nosso grupo aí do Uruguai, é o Racing, né? O gigante, não diria um gigante, tá? O grandão, o grande argentino aí, o Racing, um time que fez uma boa primeira fase, e o Atlético Paranaense passeou, nadou de braçada na primeira fase da Sul-Americana. Pra mim, ao lado do Racing aí, são os grandes favoritos ao título. Ou seja, o Corinthians já está abaixo, ou seja, um terceiro favoritismo? Também não concordo, porque eu ainda coloco
outros clubes ainda à frente, ou seja, mais próximos da mão na taça na Copa Sul-Americana do que o Corinthians. 3 deles que já são oriundos da própria Sul-Americana: Fortaleza, Boca Juniors, que estão no mesmo grupo e um vai direto para a oitava de final e o outro vai jogar os playoffs, mas Fortaleza e Boca Juniors, Fortaleza pela estrutura dos últimos 10 anos está à frente do Corinthians, já mostrou isso aí inclusive num passado recente, e o Boca Juniors, que por mais carnicento que esteja na história, né, já não é nem de longe aquele Boca Juniors de Riquelme, aquele Boca Juniors de, sabe, Esqueloto, Schiavi, né, cara? Aquele bom Boca Juniors. A gente realmente tem que entender a grandeza do Boca Juniors e colocar ele sempre como favorito numa dessa. E o Red Bull Bragantino. Coloco Fortaleza e Bragantino pelo nível realmente de futebol jogado, estrutural e administrativo e com potencial de longe. E o Boca Juniors mais pela camisa. Aí vai ter gente que vai falar assim, pô, mas aí o Corinthians pela camisa também tem que estar ali. Eu até concordaria, mas o Corinthians, a camisa nos últimos anos, também não tem segurado tanto dessa forma, coloca um pouco abaixo desses 3 times também. Aí você fala, pô, então se tem 2 ali favoritos, 3 que são mais ou menos, o Corinthians estaria em sexto, é a sexta força aí da Copa Sul-Americana nesse momento. A gente precisa se prender aos times oriundos da Libertadores, os times que ficaram em terceiro lá. Pode ser que venha alguma, tipo um Palestino do Chile, aí sim o Corinthians teria que ter capacidade para poder bater de frente e estar à frente desse time aí, independente do momento. Agora, tem times que já são mais tradicionais e que podem vir da Libertadores e que acabam estando mais prontos, né, por estar jogando um torneio de um nível um pouco maior e tal do que a Sul-Americana. Não vou pontuar aqui, mas eu coloco o Corinthians num grupo abaixo desses eventuais times aí. Qual que é o grupo do Corinthians, pelo que o Corinthians briga nesse momento na Sul-Americana? Lanús da Argentina, Belgrano da Argentina, Independiente Medellín da Colômbia, o Corinthians ali neste momento. Isso não é apequenar o clube, tá? Isso é simplesmente você entender o momento mesmo. Já a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, aí vocês vão entender por que eu não saí daquela métrica ainda de meio de tabela e o que eu considero zebra, né? E é óbvio que aí a gente vai ver pelos cruzamentos, né? Aí Cuiabá, eu marquei aqui Esportivo Ameliano, Universidade Católica do Equador, Airways Red, e aí, sei lá, se vinha algum time carnicento da Libertadores também, é óbvio que o Corinthians entraria no confronto como favorito, pelo menos nas oitavas de final. Por isso que eu sempre gosto de pontuar, pô, a oitava de final é o teto? Até é, mas se você, dependendo do cruzamento, der sorte ali, você consegue chegar um pouquinho mais longe aí numas quartas de final, beleza? Copa do Brasil. Copa do Brasil, no meu ponto de vista, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Se a gente for colocar assim de francos favoritos dos times que estão classificados para as oitavas de final, eu coloco 3 que estão encabeçando o favoritismo na Copa do Brasil. Óbvio, né? Flamengo, Palmeiras e aí chegando nesse grupinho, voltando para esse grupinho, né, que tava nos últimos anos aí, o Atlético Mineiro. Para mim são os 3 times que são candidataços ao título. Se já cai num próximo confronto com o Corinthians, o bagulho fica louco e aí é aquela coisa, aí vai ter que torcer pro peso da camisa mesmo, porque o nível de elenco, de futebol ali, administrativo nem se fala e tal, a gente tá bem atrás desses times. Quer dizer que o Corinthians tá no outro grupo? Pra mim existe um grupo ainda acima do Corinthians antes de chegar aí na possibilidade do Corinthians ir longe, né? Botafogo, o próprio Atlético Paranaense, que é favorito ali na Copa Sul-Americana, mas tá numa segunda prateleira da Copa do Brasil, Bragantino e o São Paulo. O São Paulo a gente coloca um asterisco ali que poderia até entrar no grupo do Corinthians, mas eu ainda considero o São Paulo tá um pouquinho acima do Corinthians nesse momento na Copa do Brasil. Aí sim o Corinthians, assim como na Sul-Americana, entra no próximo grupo. Qual que é o próximo grupo? Fluminense, Grêmio, Internacional. O Grêmio entra nesse grupo aí muito por conta das enchentes que aconteceram lá, né? E vão acabar prejudicando inevitavelmente os times do Rio Grande do Sul. Mas pra mim, o Corinthians briga neste grupo aí. O que pode acontecer, obviamente, pode tossir primeira dama. Ela está muito louca ali, ó. Ela tá gripada e ela tava segurando assim, ficando até roxa segurando a tosse aí. E aí, quem são os clubes que aí eu consideraria zebra se fossem longe na Copa do Brasil, mais longe do que as oitavas de final? Vasco, Atlético Goianiense, Bahia, CRB e Goiás. Ou seja, se num sorteio o Corinthians cruza aí com um Palestino na Sul-Americana, aí de repente cruza com CRB na Copa do Brasil, aí beleza, aí o teto que eu tracei lá no começo do ano e tô reafirmando aqui, aí pode ser ultrapassado. E é claro que quanto mais próximo de uma semifinal e de uma final o Corinthians chegue, a mais a grandeza
grandeza do clube vai fazendo diferença, né? E o nível estrutural também faz. Aí a gente entra no Campeonato Brasileiro, que pra mim é o mais, assim, mais improvável do Corinthians ficar na parte de cima neste momento, porque o Campeonato Brasileiro, como uma liga de pontos corridos, 38 rodadas, um jogo assim, né, cada jogo tem a sua peculiaridade, mas tudo forma uma sequência, precisa ter uma continuidade. Então o Campeonato Brasileiro demanda ter elenco, plantel, demanda ter ali um elenco mais recheado do que qualquer outra coisa. Pode tossir de novo, primeira dama? Perfeito, então. Pausas para a primeira dama tossir ali, né? Ela tá atrás da câmera, não pode ficar roxinha, a pessoa ela morre atrás da câmera, aí cai durinha assim, aí não pode, a pessoa morreu segurando tosse, porra, eu seria preso aqui. Voltando, então assim, quando a gente pensa no Campeonato Brasileiro, a gente pensa justamente num time que tem elenco. Hoje o Corinthians ainda não tem um time titular, a gente tá terminando de montar, vendo aí uma estrutura ou outra, se aproximando do que pode ser alguma coisa futuramente agora, com o Carlos Miguel no gol. Aí na lateral direita é sempre um ponto de interrogação. A dupla de zaga aparentemente temos, mas o Félix Torres começou a ser questionado nesse momento. Eu não questiono, mas estou falando na visão da torcida de modo geral. O Hugo vem jogando bem, mas a gente não sabe qual que é o limite do Hugo. A gente não tem lateral esquerdo. Ranieri mostrou ali que não jogou contra o Flamengo, já deixou o time realmente... assim, puniu o time de uma maneira bem agressiva aí de não ter um volante tão importante. Coronado agora que tá entrando, Rodrigo Garro, aí o Wesley tá crescendo, a gente ainda tá nesse processo de formação. Por isso que eu vejo que o Corinthians, se a gente for olhar elenco por elenco, não tem um elenco para rebaixar, mas tem um elenco para ficar na meiuca da tabela nesse momento. Eu poderia abraçar toda essa ilusão que tem por aí nesse momento, ou tentar surfar no hype e falar, não, agora realmente é semifinal no mínimo, e depois lá na frente falar, tá vendo, eu acreditei no Coringão, tá, não é essa a questão. Sempre acredito no Coringão. Se for jogar contra o Palmeiras e o Flamengo, é óbvio que eu vou acreditar na vitória, é óbvio que eu vou assistir, é óbvio que eu vou torcer, mas se a gente for falar de maneira realista, que é a proposta desse tipo de vídeo, por isso que é um vídeo que acaba sendo muito criticado, só tem crítica nesse vídeo, nunca colho nada positivo. Até no ano passado que eu fiz esse vídeo no começo do ano, e aí eu tracei as expectativas, o Corinthians foi pior do que eu tinha traçado, a galera ainda veio me xingar, me criticar, falando que eu tava ziquei o time. A culpa é minha, tá? A culpa não foi do Duílio, do Andrés, a culpa foi minha por ter zicado o time. Mas, mais uma vez, né, eu quero saber de você que assiste o canal aqui, o que você acha. Às vezes você fala, não, eu acho que no mínimo aí uma semifinal e tal, eu acho que se pegar o Flamengo nesse momento, pegar o Palmeiras nesse momento, dá tranquilamente pra passar. Eu quero ouvir o teu ponto de vista. Eu posso concordar e posso discordar, obviamente, mas é sempre interessante. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, todas essas coisas aí que ajudam a gente a continuar crescendo aqui. Se por acaso você tiver condição, mais uma vez, aí de fortalecer no Valeu, que é o ajudar financeiramente, manda qualquer valor. Às vezes você pode mandar R$2, às vezes você pode mandar 10, às vezes você pode mandar 100, né? Cada um sabe onde o bolso aperta aí, mas saiba que fortalece o canal. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.